Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar conteúdos e informações a respeito do povo judeu. Aqui nós falamos a respeito aí da cultura, das tradições, dos costumes judaicos, como também os desafios e as bênçãos do trabalho de testemunho de Jesus entre os judeus. E também sempre encorajando você a se unir a nós nesta tarefa tão especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e entre não judeus. No programa de hoje nós falaremos um pouco a respeito da história do povo de Israel. Vamos abordar um período grande e muito importante que abrange aí tanto o período bíblico como também o período pós-bíblico. Nós vamos falar a respeito do domínio de Jerusalém, né, pelo Império Romano. Então, um império que teve aí uma grande proeminência, uma grande participação aí na história do mundo, sobretudo entre os judeus, entre Israel. E para esse bate-papo de hoje, está conosco aqui o Esdras Nascimento, que já está aqui do meu lado, e eu já quero cumprimentá-lo. Obrigado, Esdras, aí, por aceitar o convite de estarmos hoje aqui no Israel para Jesus. Muito obrigado, eu que agradeço. O Esdras, ele é um dos diretores do Instituto Tzadik. O Esdras também, ele é coordenador, né, da nossa parte educacional, da parte pedagógica, é o homem aí que coordena aí os nossos cursos, e também é um dos nossos docentes, né, na matéria de história e costume de Israel, também o plano de Deus através da história. Então o Esdras aí, né, tem bastante contribuição e está aí 100% ativo aí no Instituto Tzadik. Temos aí um período longo aí, né, do período romano sobre Israel, para a gente falar aqui em 30 minutos, né, Esdras? Sim, bastante coisa para falar. A gente vai ter que dar uma resumida no conteúdo, mas tem bastante coisa para ser abordada. A gente termina o texto do Antigo Testamento, Malaquias, no último capítulo, no último versículo, a gente tem ali um contexto. Quando a gente abre o Novo Testamento em Mateus, a gente já vê uma história totalmente diferente no que diz respeito a como é que está organizado Israel e quem está no domínio ali. E a gente já vê, né, títulos como Herodes, né, a gente já vê ali uma organização que já não faz parte ali do reinado de Israel e de nenhum outro povo, senão os romanos. Quando é que isso acontece? Quando é que começa? Como que é essa história aí importante para o povo de Israel que está intimamente ligado aí dentro desse período aí com Roma? Justamente, né? Quando a gente termina de ler o Antigo Testamento, a gente não tem absolutamente nenhuma referência a Roma, nem aos romanos. E quando a gente passa para ler os Evangelhos, a gente encontra todo um contexto romano no qual os judeus estão vivendo, né? Isso acontece porque os romanos eles chegaram ali na terra de Israel naquele período que nós chamamos de período interbíblico, né, que é entre o relato do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso aconteceu no ano 63 antes de Cristo. Então, temos aí 63 anos antes dos relatos que nós encontramos nos Evangelhos. Os romanos eles chegaram e eles conquistaram a terra de Israel, que até então naquele momento estava sobre o domínio dos asmoneus, né? Os asmoneus, na verdade, eram um grupo de judeus que tinham conseguido estabelecer ali em Israel um governo independente, né, por um tempo. Esse foi o grupo que conseguiu derrotar o Império Seleucida. Nós temos a narrativa desses eventos nos livros dos Macabeus. Nós sabemos que os livros dos Macabeus, eles não fazem parte do cânon, eles não são livros inspirados, então eles não trazem informação direta para a nossa vida espiritual, mas eles são livros que trazem informações históricas relevantes. E esses livros, então, nos mostram como os asmoneus conseguiram ali estabelecer a sua dinastia, e depois eles foram finalmente derrotados pelos romanos.
Os romanos, então, eles chegaram, se estabeleceram ali na terra de Israel, e eles declararam que a terra de Israel seria agora uma província do Império Romano. E aí o nome que eles adotaram para a terra de Israel no geral foi de Judéia. Então havia ali a região da Judéia. Esse nome é importante, né, porque depois a gente vai ver uma mudança de nome nessa área que é relevante também. Mas por enquanto eles chamavam ali de Judéia, porque Judéia já era o nome de uma das regiões de Israel, que é aquela região onde a gente encontra ainda hoje Jerusalém. E Judéia também é o nome que vem do título judeu, né? Então a Judéia era a terra do povo judeu, e eles colocaram essa nomenclatura. E eles colocaram então alguns governantes para cuidar ali daquela região. Havia alguém que fazia um papel, vamos dizer assim, de um supervisor romano de toda a região, e o governo efetivo foi dado a um rei que não era um rei judeu, né, que era um rei edumeu, um homem chamado Herodes. É importante a gente lembrar que Herodes não é simplesmente o nome de uma pessoa, mas era o título de governo, né? Assim como existiram os faraós, né, existiram também os Herodes. E o primeiro homem, então, a exercer esse cargo foi Herodes o Grande. Ele foi, então, um rei fantoche de Roma para dominar ali a terra de Israel. E uma das primeiras coisas, inclusive, que Herodes fez foi caçar, né, o que havia sobrado ali da dinastia dos Asmoneus e matar todos os familiares ou qualquer pessoa relacionada a essa antiga dinastia para garantir o seu domínio. E isso gera, então, o contexto no qual a gente encontra a narrativa dos evangelhos e as histórias de Jesus. E uma das características desse contexto histórico é que era um contexto histórico ali cheio de tensão, porque o povo romano é um povo invasor, que estava agora tomando conta do território e impondo suas regras sobre o povo judeu, e o povo judeu passou então a ser o povo oprimido, que tinha que obedecer aos romanos, tinha que aceitar suas imposições, né, e principalmente tinha que pagar pesados impostos para esse novo império que agora estava ali dominando aquela região. Então isso tornava ali a região bastante instável, né, cheia de tensões. A Bíblia não fica falando exatamente sobre essas tensões ou se alongando nisso, mas a gente percebe essas coisas acontecendo em algumas referências bíblicas. A gente vai ver nos evangelhos, por exemplo, a referência ao fato de que Pilatos matou um grupo de galileus, né, no templo, enquanto eles estavam oferecendo o sacrifício, e misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. A gente vai ver também a questão do pagamento de impostos. Quando os judeus querem testar Jesus, eles vão perguntar: é lícito pagar imposto para Roma? E essa era justamente uma pergunta, já que era uma discussão que havia entre eles, porque eles não queriam pagar impostos. Os próprios cobradores de impostos, né, que eram chamados de publicanos, eles eram também rejeitados pela sociedade, e daí vem a frase, né, publicanos e pecadores, porque eram judeus que trabalhavam para os romanos. E existia também a questão até do grupo dos zelotes, que era um grupo mais extremista, que hoje a gente até chamaria de um grupo talvez terrorista, né, que era um grupo de pessoas que faziam o que podiam para matar soldados romanos. Então, quando esse grupo pegava um soldado romano desavisado, sem proteção, sem conseguir se defender, eles matavam um soldado e fugiam. Inclusive, um dos discípulos de Jesus, né, foi um ex-zelote, que era Simão o Zelote, não Simão Pedro, mas o outro Simão. Então, esse aí era todo o contexto em que essas coisas aconteciam, né? Então, e o ministério de Jesus, ele se desenvolve dentro desse contexto. Exatamente. Se por um lado ele tinha atenção com os líderes religiosos judeus, fariseus, saduceus, né, que sempre tentava descredenciar Jesus como Messias, né, e como o Filho de Deus, como o próprio Deus, por outro lado também ele tinha essa tensão para com os romanos. Afinal de contas ele foi, né, tido como o rei dos judeus, e isso de uma certa forma incomodava. Como é que se desenvolve então aí o ministério de Jesus durante esse tempo, aí, esse período? A gente percebe que no ministério de Jesus
Jesus teve vários confrontos, vários conflitos com a liderança religiosa, a liderança judaica, porque os ensinos deles, na verdade, eram contrários à lei de Deus, à lei de Moisés. Mas a gente percebe também que Jesus ele evitava o confronto direto com os romanos, porque não era o interesse dele, né? Embora houve um determinado momento em que ele chamou Herodes de raposa, né? E ele mandou um recado para Herodes e disse, né, mandem dizer aquela raposa, né? Mas ele evitava esse conflito. Só que o que a gente percebe depois é que esse mesmo conflito e essa tensão que havia entre romanos e judeus vai acabar explodindo mais para frente, justamente como uma consequência dos judeus terem rejeitado a Jesus como seu Messias, né? Então, se a gente der uma olhada no texto de Lucas 21, eu vou até ler aqui o texto para a gente, o texto de Lucas 21 mostra como esse domínio romano e as tensões que existiam acabaram sendo usadas por Deus como um castigo ou disciplina sobre o povo de Israel por conta da rejeição do seu Messias. Ok. Né? Então eu vou abrir o texto aqui de Lucas 21. E eu quero destacar aqui só alguns versículos. No texto de Lucas 21, versículo 5, nós temos os discípulos elogiando o templo. Eles viram a construção do templo ali e passaram a elogiar, né? E aí o texto diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o Senhor Jesus já profetizou aí que o templo seria destruído. E aí o texto segue, e aí eu queria chamar só a atenção mais para frente aqui, para o versículo 24 desse mesmo texto. No versículo 24, o Senhor Jesus fala o que aconteceria mais para frente com o povo de Israel, justamente por tê-lo rejeitado. E aí o texto diz assim: cairão a fios de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, o fato dos judeus terem rejeitado o Senhor Jesus como seu Messias fez com que o templo fosse destruído e o povo fosse disperso entre as nações. E o Senhor Jesus ainda afirmou que os gentios sempre estariam interferindo no governo de Israel, assim como os romanos estavam ali naquele momento, né? Essa situação iria se perpetuar. E tudo isso, né, de fato aconteceu ali ainda dentro do período em que os romanos estavam governando. E isso aí, então, essa tensão aí, né, você citou que houve perseguições, um pagamento de imposto, né, e era melhor pagar, senão a vida estaria em risco, né, morte de judeus, né, por conta do governo do império, e isso foi aos poucos cada vez mais escalando para chegar no trágico momento quando a cidade então ela foi destruída e o templo também pelo próprio Império Romano. Como é que isso como se sucedeu isso aí? Quais foram esses desdobramentos a partir disso aí, Esdras? O que aconteceu foi que, com toda essa pressão que o Império Romano exercia sobre o povo judeu, os judeus, em um determinado momento, decidiam tomar uma ação, né? Então, nós temos ali todos os eventos dos evangelhos ocorrendo no ministério de Jesus por volta do ano 33, naquele período ali, e anos depois, por volta do ano 68, mais ou menos, os judeus eles começam a se rebelar, e principalmente por conta de um evento em que os romanos tiram itens de dentro do templo, porque o templo tinha seus itens sagrados, até itens de material nobre, né, itens dourados, etc. Todo esse ouro, taças e outros elementos que eram sagrados para os judeus
foram removidos pelos romanos, e aí, juntando tudo que já vinha acontecendo, isso acabou dando origem a uma rebelião, que foi chamada a primeira revolta judaica, né? Então, os judeus, eles pegaram em armas e foram contra os romanos, e eles fizeram isso até de uma forma organizada, o que mostra que já havia um plano dos judeus sendo preparado há algum tempo, né? Dizem, inclusive, que os próprios zelotes, que estavam sempre tentando matar romanos, eles tiveram uma participação importante, porque eles tinham treinamento militar, então eles sabiam como agir. E o povo de Israel, então, de fato, se rebelou, pegou em armas, lutou contra os romanos e conseguiu expulsar toda a guarnição romana que havia em Jerusalém e nas terras de Israel, né, do seu território. Então, no primeiro momento, foi uma grande vitória para os judeus e uma grande derrota para o Império Romano, porque imagina, né, o grande, poderoso Império Romano, que era tão conhecido, tão famoso e tão forte, né, sendo derrotado ali na região da Judéia pelos judeus, né? E isso então causou em Roma um grande problema. E claro que a resposta de Roma foi mandar mais tropas para trazer ali um processo de reação contra os judeus. Então os romanos voltaram muito bem preparados, muito bem equipados, organizados, e invadiram a Judéia e começaram a retomar todo o território que eles haviam perdido. E eles foram fazendo isso até que só as melhores fortificações ficaram, né, com os judeus se refugiando dentro delas. E a principal e mais importante, claro, foi a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela foi então cercada e atacada durante bastante tempo. Ela começou a ser então destruída, a muralha foi afetada, a cidade, né, interiormente também foi bastante danificada, e os judeus, eles resistiram como eles puderam. Mas a verdade é que, enquanto os romanos, de um lado, eles eram uma força militar, eles estavam bastante preparados e organizados, os judeus, a essa altura, eles já tinham perdido aquela organização que eles tiveram inicialmente para conseguir tomar o seu território, no momento da rebelião. A história diz que o que havia ali em Jerusalém era um grupo grande de judeus, mas que estavam divididos em outros grupos menores, outros grupos políticos que não concordavam em si. Os judeus, eles não tinham uma liderança única, não tinha ninguém comandando a resistência ou o contra-ataque. Então, cada grupo de judeus fazia aquilo que achava melhor, né? E não havia uma organização coesa entre eles. E a história diz que chegou a um ponto que um dos grupos mais radicais, dentro da cidade de Jerusalém, um grupo de judeus radicais, que esse grupo colocou fogo em toda a comida e no mantimento que eles tinham ali, justamente para incentivar os outros judeus a lutarem com mais energia, com mais garra. Pelo menos essa foi a ideia deles. Claro que isso só acabou agravando o problema, né? E aí, finalmente, no ano 70, o general Tito, que foi enviado então por Roma, conseguiu, de fato, entrar na cidade e promover um massacre dos judeus que estavam ali, e aí ele destruiu a cidade quase que praticamente toda, e em especial ele destruiu o templo. E com isso se cumpriu a palavra de Jesus, quando o Senhor Jesus disse, né, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, hoje, inclusive, a gente não tem mais nenhum resquício visível do Templo de Jerusalém. Não tem o Muro das Lamentações lá? Ficando lá como templo, né? Sim, existe hoje. Não tem não ficaria pedra sobre pedra, mas a gente tem o Muro das Lamentações lá, sim, né? Como é que fica isso aí? Porque o Muro das Lamentações, na verdade, ele não era parte do templo, né? Ele é um muro, parte de um muro que cerca a base do monte onde o templo foi construído. Então, a esplanada do templo fica lá em cima, que hoje tem aquela construção que é o Domo da Rocha, é uma construção árabe, mas o Muro das Lamentações é só uma parede da base desse monte. Então ele não conta mesmo como uma parte do templo em si. O que foi do templo mesmo não sobrou
pedra sobre pedra, literalmente, como o Senhor Jesus disse. Não sobrou absolutamente nada, né, de toda aquela estrutura, toda aquela obra de engenharia que os próprios discípulos estavam ali admirando, nada mais ficou de pé. E aí, por conta disso, houve também na terra de Israel agora uma grande perseguição aos judeus, né, porque os judeus se tornaram os inimigos de Roma. E o que aconteceu foi que os judeus começaram então a fugir para outros lugares, outras terras, outros países, se espalhar pelo Império Romano e também por outros lugares do mundo, né, fugir para o Egito, fugir para a África. E isso deu origem então a um dos eventos da história dos judeus, que é chamada de a grande diáspora, né? Diáspora é a dispersão então dos judeus por todas as partes. E hoje, independente do país que a gente visite, a gente sempre com certeza vai encontrar nesse país uma colônia judaica, né? Seja aqui no Brasil, seja na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou no Oriente, na Índia, na China, no Japão, não importa onde a gente vai encontrar comunidades judaicas. E essa dispersão dos judeus pelo mundo se deve justamente a essa diáspora, que também está ligado com a palavra de Jesus, porque Jesus disse que eles seriam espalhados entre as nações. Ok. Deuteronômio 28, né, Levítico também trata a respeito dessa profecia ou dessa revelação que o Senhor Jesus trouxe. Ok, esse ano 70, que marcado, né, como você bem disse, a diáspora ou a dispersão, parece que aqui então foi o momento quando definitivamente o povo judeu se espalhou por todas as nações, isso de fato aconteceu, mas ainda em Jerusalém teve um segundo levante, uma segunda guerra ainda, ou seja, então ainda ficou ainda um povo, porque teve uma segunda guerra também, uma segunda revolta. Teve, né? Uma segunda revolta. O que aconteceu foi que uma parte da população ainda ficou em Israel, mas em condições bastante difíceis, muito piores do que acontecia antigamente. O Império Romano impôs uma série de restrições aos judeus, inclusive proibiu a prática do judaísmo, aumentou impostos, etc. E essa situação ela perdurou por mais um tempo e cerca de 60 anos depois houve um segundo levante, né, liderado por um judeu chamado Bar Kokhba. E uma das características desse judeu é que ele se declarava o Messias. Então muita gente aderiu a essa nova rebelião, mas a rebelião não deu certo e foi totalmente esmagada, né, e os judeus foram mais perseguidos ainda. E aí o que tinha acabou indo também para outros países, outras nações, mas nunca deixou de ter presença do povo de Israel durante todos os tempos lá em Israel. Não, sempre houve um resquício, um remanescente de pessoas ali, né, de judeus ainda na sua terra, mas aí já uma quantidade bem menor. Bem menor. Né? E aí uma coisa que aconteceu também, por conta disso, é que o imperador da época, então o imperador romano Adriano, ele ficou tão enraivecido com essa situação dos judeus, essas revoltas, toda essa história, que ele então resolveu que ele iria apagar a ideia de Israel e de Jerusalém do mapa. E o que ele fez então foi reconstruir a cidade de Jerusalém, mas ele reconstruiu a cidade de Jerusalém com um outro nome. Ele deu o nome de Hélia Capitolina. E a região da Judéia, que a gente falou aqui no começo do programa, né, que era uma região administrativa, ele tirou o nome original, porque é um nome que fazia referência a judeus, e ele colocou um novo nome, o nome de Palestina. E é daí que vem, então, a expressão Palestina, que é usada até hoje. Então, na verdade, essa palavra é uma palavra que foi criada justamente com a ideia de apagar o nome Judeia, ou judeu, ou Israel do mapa. Ok, perfeito. E caminhando aí já para o final, né? Aí a gente já tem que pular um pouco aí, alguns anos aí da história, né? Depois nós temos uma figura muito importante, né? Ainda dentro desse império, que foi Constantino, né? E que acaba aí dando um caráter aí numa questão religiosa aí, instituindo aí o cristianismo como uma religião do império. Qual que é a ligação que tem Constantino com toda essa conversa que a gente está tendo aqui?
O que acontece é que Constantino, tanto ele como depois alguns outros imperadores que vieram depois dele, eles começaram um processo de aproximação de Roma com o cristianismo. Inicialmente os cristãos eram perseguidos em Roma, mas aí Constantino proibiu essa perseguição e ele deu origem a esse processo em que cada vez mais o Estado e o cristianismo foram se aproximando, e ele declarou-se finalmente, né, no Império Romano, que o cristianismo passaria a ser então a religião oficial. Então passou a ser então o Império Romano passou a ser então um império que se identificava como cristão. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Uma pessoa não se torna um cristão só porque o imperador determinou. Um cristão é aquele que tem um relacionamento com Cristo através da fé na mensagem do Evangelho e do arrependimento de pecados. Mas, para todos os efeitos, o que aconteceu ali foi que o Império Romano passou a ser o mesmo império ímpio, né, que ele sempre foi, mas agora com uma roupagem cristã. E por conta disso, então, passou a haver também, mais para frente, durante outros períodos, um efeito sobre o povo de Israel, sobre a terra de Israel, porque o cristianismo tem essa ligação, né, com a Bíblia e com os evangelhos. Então, por conta disso, o foco passou agora o foco do Império Romano passou agora a ir também um pouco mais para a terra de Israel. Muito bem. Esdras, essa conversa a gente vai continuar. Nós temos ainda aí outros povos aí que dominaram, né, Israel. Temos um desdobramento, né, do Império Romano, Império Bizantino. Então nós vamos continuar essa conversa no nosso próximo programa. Mas eu quero aqui finalizar agradecendo por você ter participado conosco e trazer essas informações, esses detalhes importantes dentro desse período, né, que foi do Império Romano subjugando ali a nação de Israel. Então, obrigado mesmo pela sua participação e aceitar o convite de estar conosco aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Próximo programa a gente vai continuar essa conversa, como eu estava falando aqui com Esdras. Nós vamos ver que também, além dos romanos, tivemos também a presença do domínio árabe, né, e outros povos também que estiveram presentes ali em Israel, dominando, né, e subjugando, né, usufruindo ali da terra, né, e de todo o território ali que pertence a Israel. Então, gostaria aqui de agradecer também aqui a sua presença, de estar conosco aqui no Israel para Jesus. Este programa que é uma iniciativa promovida pelo Instituto Tzadik em parceria com a IPP TV. A parceria aqui, o Instituto Tzadik é uma organização voltada aí para o testemunho de Jesus entre os judeus. Então, nós exercemos o nosso trabalho através de algumas frentes. Tanto o trabalho missional, né, nós temos uma equipe que trabalha em prol desta questão, né, de testemunhar de Jesus entre os judeus, seja de forma pessoal, como também por meio das redes sociais, de maneira virtual, como também temos o nossa outra frente, né, que são os nossos cursos, a parte educacional, que o Esdras, inclusive, é o coordenador aí de toda a nossa parte aí pedagógica, como também através de palestras, conferências que nós vamos em igrejas e participamos de eventos, né, sempre disseminando este trabalho. Então, quero agradecer você mais uma vez aí por estar conosco até o final aqui desse nosso programa e shalom, shalom, até o nosso próximo programa.